Olá, meus irmãos, a paz. Pastor Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. A gente vai gravar mais algumas caixinhas de resposta para caixinhas de perguntas dos stories, tá? A primeira a colocar aqui foi assim: peço apenas uma oração forte para o meu casamento. Eu quero restauração. Então o irmão ou a irmã colocou. Eu quero ler alguns versículos com vocês da palavra para a gente embasar isso que a gente vai falar, essa resposta, tá bom? Então, a primeira está lá em 1 Pedro 5,10, diz assim: O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Jeremias 31, 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Salmos 80, verso 3. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Salmo 51, 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Deixa eu ver se separei mais algumas aqui. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Somente até aqui. Então, o que acontece, né? A pessoa, ela escreveu assim: eu quero uma oração forte para o meu casamento, para a restauração. Então, aí, o que eu considero uma oração forte, né? Isso é algo que eu queria deixar claro com vocês. Não existe uma oração forte, uma oração fraca. Uma oração forte é uma oração a quem de direito, né? Uma oração a Deus, ao Deus único, ao Deus criador. Isso é uma oração forte, porque forte é Ele. Ele é todo poderoso para fazer, né? E a palavra aqui, como a gente leu em Tiago 5,16, diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por quê? Porque nós estamos entregando na mão daquele que realmente pode fazer alguma coisa por nós, que é Deus. Somente Ele, não há outro, né? E nós oramos em nome de Jesus, porque Ele, não há outro caminho ao Pai a não ser por Ele, por Jesus, certo? É Ele que, através dele que o véu foi rasgado, através do sacrifício de Jesus. Então nós pedimos sempre em nome de Jesus, certo? Então, aqui, com relação a casamento, existem diversos. Eu não vou falar do caso específico do irmão e da irmã que me mandou essa mensagem, já conversei com ele, já conversei com ela, né? Mas eu quero falar de um casamento como um todo. É algo que, assim, o inimigo, ele trabalha fortemente para destruir os casais, né? E como é que a gente faz pra gente se proteger disso, né? Como é que a gente faz pra a gente ter um casamento abençoado, pra gente ser um casal, estar sempre em harmonia, sempre unidos, com companheirismo, com amor, com amizade, com respeito, com fidelidade, com lealdade, né? A gente precisa colocar Deus no meio da relação. Isso mesmo, Deus ele tem que estar no meio de tudo que a gente faz, né? A gente precisa consagrar tudo ao Senhor. Então, o nosso casamento, a nossa união, a união do homem com a mulher, ela precisa estar consagrada por Deus, certo? Como é que a gente faz isso? Né? Em primeiro lugar, a união, ela precisa estar de acordo com a lei dos homens. Então, qual que é a lei dos homens? Que o marido e a mulher, eles precisam se casar lá no civil, fazer lá, assinar o papel lá e deixar tudo de acordo. Isso é da vontade de Deus que seja feito assim, né? Isso é ordem de Deus, isso é determinação de Deus que se faça, tá? Outra coisa, a consagração religiosa, que assim pode se dizer, tá? Não um ritual, mas realmente
juntar, que se junte algumas testemunhas, que façam uma reunião, que seja em família, que seja com poucas pessoas, mas que seja apresentado a Deus essa união, consagrado a Deus essa união, né? Seja com o uso das alianças ou não, porque as alianças elas são para os homens ver, né? Essa consagração é para Deus ver, é para que Deus possa abençoar essa união, certo? E existem algumas outras coisas que não adianta eu falar aqui, porque seriam conselhos para quem está solteiro, para poder se casar, né? Para poder observar antes de casar. Mas depois que você está casado, você precisa ter. O casamento precisa estar firmado na rocha que é Jesus, né? Então precisa. Tudo que precisa ser orientado, precisa ser orientado por Deus, precisa ser direcionado por Ele, certo? E se há algum problema no relacionamento que não pode ser resolvido com palavras, não pode ser resolvido com diálogo, precisa ser resolvido com o joelho no chão. Então é muito digno o pedido do irmão ou da irmã, né, de pedir uma oração. Só que essa oração forte, né? O que é uma oração forte? É quando nós pedimos, nós perseveramos em oração, né? Quando nós, mesmo que não sozinho, mesmo que a gente peça oração para outras pessoas, que a gente peça oração para a igreja, que a gente peça oração para a família, para os amigos, independente se a gente está orando sozinho ou acompanhado, a oração é forte quando ela é uma oração que persevera, é um clamor perseverante, né? Porque a palavra de Deus ela é clara quando ela diz que até o juiz iníquo ele atendeu o pedido daquela viúva que batia insistentemente na porta dele pedindo julga a minha causa, né? Até o dia que de tanto ela insistir, de tanto ela incomodá-lo, ele acabou julgando a causa dela. Então, se o nosso Deus, que é um pai bom, um pai maravilhoso, que sabe dar boas coisas para nós, se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né? Que dirá o Senhor, né? Que é um Deus maravilhoso, um Deus sem igual. Então a gente precisa acreditar sim, né, que Deus ele é um Deus que restaura, como a gente acabou de ler na palavra. Ele é um Deus que renova todas as coisas, é um Deus que ele muda até o caráter da pessoa, né? A palavra cita o exemplo de Jacó. Jacó teve o seu caráter alterado, o seu caráter mudado. Ele era um enganador e passou a ser um pai de muitas nações ali. É o princípio do povo de Israel ali, através do nome de Israel, através daquela mudança, através daquela transformação, através daquele toque do Senhor. Então, o Senhor ele é poderoso para tocar, seja o marido, seja a esposa, e transformar e moldar e aparar as arestas que precisam ser aparadas, né, para que esse casal ele venha estar unido num só propósito, né, que é o propósito de Deus. Não é o propósito nosso da carne, não estou falando aqui dos desejos carnais, do sonho de ter uma casa própria, de ter um carro, de ter filhos. Eu estou falando de algo maior, estou falando do propósito de Deus para essa união, para essa uma só carne, certo? Que Deus ele tem um propósito, que ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu creio nisso, né? A palavra ela dá várias provas disso, certo? Então é isso. E eu quero orar agora por todo o casamento, Senhor, que o Senhor venha estar tocando o casal, aquele marido ou aquela esposa que está me escutando, que está me vendo agora, que está me assistindo, em nome de Jesus, e venha estar trabalhando, né, naquela área que precisa ser trabalhada, para que o casal ele venha se fortalecer e eles venham a também trabalhar juntos para fechar as brechas que estão causando, que estão dando legalidade para que o inimigo venha a atingir esse casal, venha a causar confusão, brigas, discussão, até mesmo traição, certo? E que em nome de Jesus, todo poder maligno cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E creia que Deus ele é poderoso para fazer aquilo que as tuas palavras, aquilo que a tua atitude, aquilo que os teus pensamentos não são capazes de chegar, Deus ele é poderoso para fazer. Só persevera e confia no Senhor, espera nele, tá? Que o resto ele fará, tá bom? Espero ter respondido mais essa pergunta, vamos para a próxima.